Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos da igreja aqui presente e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aleluia! Mais um dia na presença de Deus, mais um dia longe das astúcias do inimigo, mais um dia protegido pelo nosso Deus Altíssimo. Espero que todos vocês estejam gozando de saúde, de paz nos seus corações. E aqueles que não estão gozando de paz no seu coração, que o Espírito Santo de Deus venha dar essa paz para vocês, irmãos. Não existe paz maior do que estar ao lado de um Deus poderoso e maravilhoso como esse. Agradecemos a Deus todos os dias por Deus não deixar nós nos afastarmos do seu caminho, da sua presença. E isso é proveniente dele, irmãos. A força que ele nos dá, a graça que ele nos submete todos os dias. É uma graça tão especial e uma graça tão maravilhosa que a gente não consegue sair de perto da presença dele. Amém? Quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, que estão compartilhando as nossas lives, que estão divulgando o nosso trabalho. Esse trabalho, irmão, segue-se como uma formiguinha, de pessoa a pessoa, passando para uma para outra. Nós não almejamos aqui, irmãos, sermos famosos. Não almejamos, Senhor, irmãos, termos dinheiro, fama, nem nada disso. Nós não somos adeptos de dízimo, de oferta, de nada disso. Nós somos adeptos de Cristo. Nós somos adeptos de obediência à palavra de Deus, que se encontra nos 66 livros da Bíblia Sagrada. Nós somos adeptos de estarmos debaixo da obediência de Deus e da sua palavra. É isso que nós queremos. Eu quero orar nesse momento para abençoar suas vidas, abençoar a vida dos seus familiares. Estou muito gripado hoje, irmãos, quase que não consigo fazer o culto hoje. Mas Deus está dando-nos graça nesse momento, para que nós possamos, ó, irmãos, levar um alimento sólido para todos vocês. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, te pedimos, ó Pai amado, para que o teu Espírito Santo, meu Pai, vá tocando os seus corações das pessoas que hoje, nesta noite, Pai, vão nos ouvir. Toque, Senhor, desperte, Senhor, a todos. Ó Senhor, encha todos, Pai, com o ar da sua graça. Vá, Senhor, nos seus lares, nos seus apartamentos, nas suas chácaras, na cabine dos seus caminhões, nas viaturas policiais de todo mundo, Pai. Senhor, vá nos orfanatos, Senhor, vá nos hospitais. Vá, Senhor, nos lugares onde as pessoas estão acamadas. Ó Espírito Santo de Deus, vá tocando, despertando, vá quebrando as correntes, Pai amado. Vá preparando os corações para que eles possam receber essas palavras que aqui esta noite vai ser falado, Senhor. E que eles venham receber um alimento sólido, Pai amado. E que o diabo não tenha, meu Pai, legalidade, Senhor, para retirar essas palavras que aqui vão ser faladas esta noite, ó Pai amado. Eu abençoo a vida de todos vocês. Eu espero que vocês estejam bem, gozando de saúde, se alimentando bem. E os que não estão, que Deus possa dar essa graça para vocês, abençoar suas vidas, abrir as portas de trabalhos para quem estão desempregados, curar as enfermidades daqueles que estão doentes. E eu abençoo você, meu irmão e minha irmã, suas crianças, seus filhos, a sua empresa, em nome de Jesus. Amém. Culto que tem liberdade, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele vem. O culto, quando você dá liberdade com o Espírito Santo, irmãos, quando a Bíblia fala das igrejas de Coríntios, de Efésios, de Gálatas, é as igrejas que se formaram nas casas das pessoas naquela época. Naquela época, irmãos, não tinha igrejas e instituições como temos hoje. Naquela época as pessoas louvavam a Deus e faziam a vontade de Deus nas casas. Por isso que é importante você saber disso. Por isso que é importante, irmãos, você obter conhecimento de Deus. Porque o conhecimento, irmão, ele é libertador. Mas a ignorância de saber, ela aprisiona a pessoa. Mas o conhecimento de Deus, da palavra santa de nosso Senhor Jesus Cristo, ela liberta-nos, ela nos liberta, irmãos, para que nós possamos ter liberdade com Deus e gozarmos de todas as bênçãos que o Senhor assim deseja colocar nas nossas vidas. Deus, irmãos, o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, Ele quer abençoar todos os filhos e filhas, mas às vezes não consegue abençoar, porque as pessoas, irmãos, estão obcecadas com ministérios e igrejas, com tábuas de igreja, com placas de igreja, irmãos. A Bíblia não fala de religião, a Bíblia fala a Bíblia nos argumenta como nós devemos ser pessoas melhores, nos transformarmos segundo o nosso entendimento na Bíblia. Lá em Romanos 12 fala assim:
Não vos conformeis com esse mundo, mas vos transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então você conhece a Deus através da Bíblia e você se permite a renovação do entendimento. E isso é o que Deus quer, amém? Deus abençoe a todos, vamos louvar a Deus no nome de independente de governo que entra e que sai, independente de quem está no comando na terra, eu sou o salvo do Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei a que Deus você serve, mas eu e a minha casa servimos a Deus, aleluia! Glória a Deus, irmãos! Glória a Deus, glória a Deus, porque hoje nós temos liberdade para falar daquilo que o Espírito Santo coloca nos nossos corações. A liberdade de Deus, irmãos. Isso não tem preço, não tem dinheiro que compre, irmãos. Não seja um aprisionado em algum lugar. Se liberte e faça a vontade de Deus. A igreja é aqueles deixado de dentro para fora. A igreja é constituída de dentro para fora. A igreja é aquela do Senhor que tem liberdade do Espírito Santo para abrir a Bíblia em qualquer lugar e pregar o Evangelho puro, maciço, imaculado de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Hoje tem Deus, tem bênção para você e para mim. Irmãos, essa noite Deus colocou no meu coração de falarmos do antigo e no novo concerto de Deus. No antigo e no novo concerto de Deus. O primeiro concerto de Deus, Deus fez com o povo de Israel. Jeová fez com o povo de Israel lá no Monte Horebe. Depois, irmãos, eu peço para você marcar os textos. Mas se você não conseguir marcar os textos, não se preocupe, porque a minha esposa, ela edita esse vídeo, ela coloca todos os textos que eu estou falando, ela coloca lá. Não deixe de acompanhar, irmãos, a leitura na sua Bíblia, para que o diabo não tenha legalidade de falar para o seu ouvido que aquilo que nós ministramos aqui é coisa de nosso coração, do nosso próprio entendimento. E não é. Aqui nós temos liberdade para falar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui doer, irmãos. Nós não servimos a ministério aqui. Nós não servimos a placa de igreja. Aqui na minha casa não tem placa de igreja. Todos são bem-vindos aqui na minha casa. Glória a Deus por isso, irmãos. Aleluia. Eu tenho liberdade do Espírito Santo para falar ao vosso coração todas as coisas que Deus coloca no meu coração para tirar o que tira da palavra, põe no meu coração e manda para o seu coração. Aqui nós temos liberdade de falar de Deus. Aqui nós não estamos presos, nós somos obcecados por ministério, nós não somos obcecados por placa de igreja. Nós estamos libertos, somos salvos no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Tem lugar aí que para você ir numa igreja ou visitar uma outra igreja, tem que pedir permissão, irmãos. Pedir permissão para o homem para ir louvar e cantar em outra igreja. Pedir permissão, irmão. Que mundo é esse? Você foi comprado pelo preço muito alto para você se fazer servo de pessoas. Aleluia por isso. Irmãos, anote aí na sua Bíblia, anote aí, irmãos. Lá em Deuteronômio 4, Deus pede para Moisés levar todo aquele povo de Israel lá. Pode sentar, igreja. Levar todo aquele povo no Monte Horebe. E lá, Deus fala aos corações daquele povo. E Deus cita algumas regras que aquele povo não poderia desfazer. Se vocês forem meus servos e forem obedientes a mim, eu farei isso para vocês. Se vocês fizerem isso para mim, eu vou fazer isso para vocês. É que é um texto muito grande, irmãos, e hoje nós temos que percorrer alguns textos. E eu não posso ler esses textos todos que nós vamos colocar aqui, né? E o antigo concerto, irmãos, funcionava assim, ó. Segundo o antigo concerto, a salvação e o relacionamento com Deus provinha de uma base da fé expressa pela obediência na sua lei e no sistema sacrificial desta, onde os sacrifícios do Antigo Testamento tinha três propósitos principais: ensinar ao povo a gravidade do pecado. O pecado separa o homem de Deus, somente através do derramamento de sangue poderia se reconciliar-se com Deus e encontrar o perdão. Essa palavra está lá em Êxodo 12, do 3 ao 14. Tá bom, irmãos? Então é assim, irmãos, o primeiro concerto de Deus não era para nós gentios, era somente para o povo de Israel. O grande Adonai, o grande Eu Sou, o grande Jeová, ele fez um concerto com aquela nação. E não cabia outras nações senão aquela nação. É o primeiro concerto de Deus. Mas Deus, irmãos, com a sua
poderosa. Mas Deus, com o seu entendimento, com o seu poderoso poder, Ele percebia que nenhum homem conseguia praticar toda a lei. A lei, ela acabou se tornando uma coisa ineficaz para a salvação do homem. Porque o homem, ele era salvo se ele praticasse a lei. Mas o homem não tinha o Espírito Santo de Deus e ele não conseguia praticar toda a lei. Por quê? Porque o diabo e os seus anjos, as suas potestades, eles estavam na terra, irmãos, mas o Espírito Santo de Deus não. Então, o homem naquela época, quando ele cometia um pecado contra Deus, ele tinha que levar um animal dele. E o sacerdote ali matava aquele animal, espargia o sangue daquele animal sobre um altar, queimava a gordura daquele animal e chegava adiante de Deus, nos narizes de Deus, um cheiro de incenso suave. E Deus perdoava aquele pecador através do derramamento de sangue. Então, o homem, ele precisava ter uma perca. Ele perdia. Como o homem não podia ser morto, então morria o animal dele. Isso estava se tornando, irmãos, algo ineficaz. Deus não podia permitir Deus queria que a salvação fosse estendida para toda a humanidade. E Deus também precisava, irmãos, Deus precisava também de um novo concerto para com o homem, o qual Ele ia colocar no coração do homem a lei. E não nas tábuas do 10 mandamentos, onde um sacerdote tinha que as famílias sacerdotais, eles andavam no meio do povo de Israel, no meio das 12 tribos de Israel, falando a lei, ensinando a lei. Andava e falando a lei de Moisés. E ensinava as pessoas. Mas as pessoas, nem todas elas conseguiam, irmãos, colocar no coração, entender aquilo era passado de geração em geração. Mas as pessoas não conseguiam assimilar a lei da forma que Deus queria. E existia muita matança de animais por isso. E o homem e a mulher que não tinha nada, irmãos, para servir como redentor do pecado dele. Você cometia um pecado, você tinha que ter um passarinho, você tinha que ter uma cabrita, um gato, alguma coisa, um animal, para aquele animal ser imolado pelo sacerdote, para que aquele sacerdote sacrificasse aquele animal, e através da morte daquele animal, Deus te perdoava. Aleluia! Mas essa medida para Deus estava ficando obsoleta. Deus não queria mais fazer isso. E Deus olhou lá de cima, Deus percebeu que aquilo não estava surtindo o efeito que Ele queria, que Ele desejava. Então Ele vem falar de um novo concerto com a nação de Israel. Ele vem falar Ele vem falar de um novo concerto. E esse novo concerto, irmão, está lá em Jeremias, do número 31, capítulo 31, do 31 ao 34. Só vou ler para vocês aqui, ó. E eis que vem dias que vem, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que me tornei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porque eles invadiram a minha aliança, eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecerei ao Senhor, porque todos os me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Porque lhes perdoarei as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia! Glória a Deus! Então Deus vem através do profeta falar que Ele vai fazer uma nova aliança, irmãos. E essa aliança, ela estava por vir no Messias prometido. Lá na frente, era Jesus. Deus já estava preparando o povo para que a nova aliança através de Jesus fosse feita. Mas como Deus tinha dado uma lei para o povo, que todo aquele que morresse, para todo aquele que pecasse, tinha que morrer. Mas como a pessoa não podia morrer, quem morria era o animal. E uma vez por ano, irmãos, uma vez por ano,
o sacerdote pegava animais, sacrificava aqueles animais e espargia o sangue sobre a Arca da Aliança. Para Deus, através desse sacrifício dos animais, Deus perdoava todos os pecados daquela nação, naquele ano. Muita gente que não podia ter animais, não tinha animais para poder imolar e perdoar os pecados, quando, uma vez por ano, o sacerdote pegava alguns animais e sacrificava, e espargia o sangue sobre a Arca da Aliança. Irmãos, é muito importante a gente entender que Deus não se submete ao homem, irmãos. Se você pegar um ser humano que usa a sua capacidade cerebral 5%, e um outro ser humano que usa a sua capacidade cerebral 10%, esse que usa 5% jamais vai dominar esse, irmãos. Esse que usa 5%, o que usa 5%, vai se submeter a quem usa 10% da sua capacidade cerebral. Deus, irmãos, Ele é soberano a tudo. Existem pessoas hoje, irmãos, que acham que Deus vai se submeter a ela, se ela fizer determinadas coisas. A tenda da congregação, que Deus colocou no coração de Moisés para ele levantar, era um tabernáculo, irmãos, feito da forma que Deus deu a visão para Moisés, com os castiçais, o local onde era feito o sacrifício, o local santíssimo onde Deus, a Bíblia fala que o Espírito de Deus estava ali naquele lugar. Ninguém podia entrar, o local santo do santo, porque se ele entrasse, ele era consumido em fogo. Os filhos de Arão levaram fogo estranho dentro daquele lugar e foram consumidos por fogo. Deus não se submete a isso, irmãos. Deus não se submete às vontades humanas. Existem pessoas, existem religiões, existem igrejas que acham que eles podem fazer o que eles querem, que Deus vai fazer, Deus é obrigado a estar no meio deles. E Deus não se submete a essas coisas. Logo mais para frente, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, pede a Deus: Senhor, deixa eu levantar o templo de Salomão. Aí Deus fala assim: não, mas Davi, tem muito sangue na tua mão. Existe muito sangue na tua mão. Mas eu vou permitir que você faça a preparação para teu filho Salomão. E o teu filho Salomão erguerá o templo. Porque vós tem muito sangue nas mãos e eu não vou permitir que você levante o templo. Irmãos, o maior símbolo do Velho Testamento, o maior símbolo do Velho Testamento, do primeiro concerto com o povo de Israel, era a tenda da congregação, a Arca da Aliança e o templo de Salomão. Quando o templo de Salomão ele foi erguido, a tenda da congregação foi desfeita. No lugar da tenda, por que existia uma tenda da congregação? Porque o povo de Israel andava no deserto até chegar à terra prometida. Mas enquanto eles viviam no deserto, a tenda da congregação ela desmontava. Ela era desmontada e era levada pela tribo de Levi, junto com as outras tribos que ali estavam. E aonde Deus determinava para eles acampavam e já montavam a tenda da congregação. Porque a presença de Deus andava no meio do povo de Israel. Aleluia! Aleluia! Mais uma vez, quando Deus está preparando o terreno para Jesus vir, Ele não podia, irmão, não podia ver o maior símbolo do novo concerto, que era Jesus, e o maior símbolo do velho concerto, que era a tenda da congregação, que era também o templo de Salomão. O templo de Salomão ele precisava cair para que um novo templo fosse formado, que era Jesus Cristo. E o templo de Salomão, que era a maior referência da presença de Deus no meio do povo, que era a maior referência do velho concerto de Deus para com aquela nação. Porque se Deus permitisse que o templo de Salomão continuasse em pé e Jesus viesse, o povo, irmãos, ia ficar dividido. Aleluia! Irmãos, isso é uma coisa tão grave, uma coisa tão certa. A gente vê em alguns filmes do passado as pessoas que achavam aquela lâmpada de Aladim, né? Aquele filme. Você achava a lâmpada de Aladim, você esfregava a lâmpada. E dentro dessa lâmpada saía um gênio. E a pessoa que possuísse aquela lâmpada, seja ela boa, seja ela má, o gênio da lâmpada, ele tinha que obedecer àquela pessoa. Ele tinha que dispor de 3 desejos para aquela pessoa. Seja ela boa, seja ela má. E ele fazia, você tem 3 desejos, pode falar.
Não é verdade? Mas com Deus não é assim, irmãos. Você não pode pegar algo do Senhor, algo que Deus colocou naquela época e trazer para os dias atuais, achando, irmãos, que isso vai trazer também a presença de Deus, que Deus vai se submeter a isso, que Deus vai se submeter a essa nação, ou a esse povo que assim o fizer. Irmãos, lá em 1 Samuel, capítulo 4 e capítulo 5, ele fala, depois vocês anotem aí, depois vocês façam uma leitura lá. O profeta Eli, ele tinha 2 filhos, Elias e Miqueias, é isso, Patrícia? E esses 2 filhos dele estavam fazendo coisas erradas na tenda da congregação. E Israel partiu em guerra contra os filisteus. E nessa batalha, irmãos, os filisteus prevaleceram sobre a nação de Israel. Naquele dia a Bíblia fala que caíram mais de 30 mil homens. Foram mortos a fio de espada, mais de 30 mil homens de Israel. E eles pegaram a arca da aliança do Senhor e levaram cativa. E quando eles colocaram no templo, né? Quando eles colocaram no templo deles, dos filisteus, deixaram a arca da aliança lá. E o que ocorreu, irmãos? O maior deus dos filisteus se chamava Dagon. Era uma estátua grande, irmãos, que ficava de pé. E ali dentro daquele lugar existia vários deuses que eles cultuavam, né? Mas o principal deles chamava-se Dagon. E eles colocaram a arca da aliança lá dentro do lugar onde Dagon vivia, uma estátua de pedra lá. Quando foi no outro dia, irmãos, eles foram lá visitar Dagon. Dagon estava ajoelhado no chão, com a cara no chão, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque a presença viva do Deus vivo estava sobre aquela arca da aliança. Aleluia. E eles tornaram a colocar Dagon de pé, irmãos. A Bíblia fala. Está lá em 1 Samuel, no capítulo 4 e no capítulo 5. Eles colocaram a tornar Dagon, irmãos, de pé. Mas aí no outro dia eles vieram, irmãos, e Dagon voltou a se dobrar. Uma estátua de pedra se dobrou e colocou a cara no chão, de frente com a arca da aliança. Porque aquela arca da aliança existia um Deus vivo dentro dela. Deus estava ali, na presença daquela arca. E para mostrar para vocês, irmãos, e para nós, que Deus não se submete ao ser humano. Deus, Ele é poderoso e Ele jamais vai se submeter a você, porque você quer. Se eu pegar e fizer uma réplica da arca da aliança e trazer para minha casa, então Deus vai ser obrigado a vir para cá e ficar aqui? A Bíblia fala, irmão, que só a presença de Deus sobre aquele lugar ficava na tenda da congregação. Qualquer pessoa que entrasse ali era consumida de fogo. Deus não se submete a gente, irmão. Nós que temos que nos submeter à sua palavra. Nós que temos que nos submeter à sua palavra, porque Ele é Deus. Ele sem a gente, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Nós sem Ele, nós não somos nada. Nós somos barro. Nós somos um pedaço de madeira. Nós somos um pedaço de ferro. Nós somos um pedaço de plástico. Aleluia. Nós somos barro. Nós somos pó sem Deus. Verdade. Mas Deus sem nós continua sendo Deus. Aleluia, aleluia, Deus é maravilhoso, irmão. Irmãos, a arca da aliança, irmãos, foi colocada em outro lugar. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia fala que Deus encheu aquela nação de hemorroidas, irmãos. A Bíblia fala que Deus lançou uma peste naquela cidade, de hemorroidas nas suas partes íntimas. Todas as pessoas, de um pequeno ao mais velho, todos com hemorroidas, irmãos, nas partes íntimas. De uma vez só, um sopro de hemorroidas. A coisa foi tão brava lá, irmão, que eles pegaram e começaram a mandar um mensageiro para o povo de Israel. Falou, olha, vem buscar essa arca que nós estamos sendo amaldiçoados por ela. Vem buscar essa arca da aliança. Isso mostra, irmãos, que Deus não se submete. A Bíblia fala que o espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o espírito de Deus não é submisso ao profeta. Nós, irmãos, nós temos que entender que nós estamos aqui para servir a Deus.
Deus não está aqui para nos servir. Oh, glória. Aleluia. Não vá achando você, meu irmão querido. Aleluia, Jesus. Não vá achando você que na sua igreja você vai determinar isso, que você vai determinar aquilo e Deus vai fazer. Porque Deus não se submete ao ser humano. Deus não se submete ao homem, irmãos. Tem muitas pessoas que se pegam lá em Mateus 18, irmãos. Está escrito assim, ó. Em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra, será ligado no céu. E tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Irmãos, nós temos que ter sabedoria na palavra de Deus. Quando a Bíblia fala isso, irmãos, a Bíblia fala isso, ela coloca dentro de um contexto, onde se você estiver, irmão, dentro da verdade do Senhor, em obediência à palavra, você não pode, irmão, simplesmente, a Bíblia fala uma coisa e você vai falar outra, e Deus vai se submeter. Se a Bíblia, irmãos, fala algo, tem uma doutrina, e você pregar outra doutrina dentro da sua igreja e achar que Deus vai se submeter a você, porque tudo que você ligar na terra será ligado no céu, você está enganado, irmãos. Porque Deus não se submete ao homem. É o contrário, nós que temos que nos submeter a Deus. Porque se assim fosse, irmãos, era simples. Era só os inimigos de Israel pegar, fazer um templo de Salomão também na onde eles estavam, que Deus era obrigado a servir a eles. Verdade. Deus, irmãos, colocou no coração daquela nação levantar um templo, porque aquela nação servia a ele. E Deus tinha escolhido aquela nação como a nação de Deus. E Deus fez uma aliança com aquela nação. Olha, se vocês fizerem isso, eu continuo sendo seu Deus. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer os seus inimigos partirem em retirada. Se vocês forem obedientes aos meus estatutos, eu estarei contigo e andarei no meio de vós. Aleluia. E os teus inimigos serão os meus inimigos. Aleluia. Agora, se vocês forem desobedientes a mim, eu levantarei nações contra ti. Aleluia. Aleluia. Deus não se submete ao homem, irmãos. Não adianta você achar que na tua igreja você vai determinar as coisas e Deus vai fazer. Tem gente, irmãos, que se você falar de Deus, mal de Deus, ele aceita. Se você falar mal do Espírito Santo para ele, ele aceita. Se você falar mal da mãe dele, do pai dele, ele aceita. Se você falar mal da família dele, dos filhos, da mulher, ele aceita. Mas se você falar mal da igreja dele, ou se você falar mal do ministério dele, ele se levanta contra você. Ele está preso, está amarrado a um ministério, está obcecado por uma placa de igreja. Ele está obcecado pelo ministério dele. Ele está obcecado pelaquela liderança. Liberta essa nação, ó Deus. Liberta esse povo, ó Deus, que dorme. Liberta esse povo, ó Deus, que dorme, que não sabe diferenciar a mão direita da mão esquerda, Senhor. Aleluia. Se liberte, meu irmão. O preço pago por Cristo, por você e por mim, é alto demais para você ficar obcecado por uma igreja, uma tábua, uma parte de igreja, um ministério. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, lá em Hebreus 9, do 11 ao 17, fala assim, ó. Mas, vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção, porque se o sangue de touros e bodes e cinza de um novilho espargido sobre imundos os santifica, quanto mais a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes a um Deus vivo. Aleluia! Glória a Deus! É por isso, o mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões
que havia debaixo do primeiro tabernáculo, os chamados recebam a promessa da herança eterna, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houver a morte, ou terá algum valor enquanto o testador vive. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Preste bastante atenção. Vocês imaginam um pai de família rico, milionário? Milionário. Imagina essa cena, irmãos. Um pai de família milionário. Tem vários filhos. Nós vemos aí na televisão brigas por causa de herança. E esse pai de família, ele resolve fazer um testamento. Esse testamento, irmãos, ele só é validado na morte dele, porque enquanto ele estiver com vida, ele pode alterar o testamento. Mas na morte desse pai de família, ninguém altera mais. Aleluia. Jesus Cristo, irmãos, estava vivo. O testamento estava sendo provado. Mas na morte de Jesus Cristo, pela cruz do Calvário, ele finda e o testamento é finalizado. E tudo que há nele não pode ser mudado. E por que muitas pessoas querem mudar o testamento do Senhor Jesus? Aleluia, meu Pai. Por que muitos irmãos querem mudar o Novo Testamento feito por sangue de um inocente, imaculado Filho de Deus? Aleluia! 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 Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia! Irmãos, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o testamento foi lacrado, irmãos. Não tire nada desse testamento. Faça conforme a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça segundo conforme as palavras dele. Não tente alterar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É que naquela época era assim. Hoje é mudança. Naquele tempo era de um jeito. Mas hoje nós podemos fazer assim. Porque naquele tempo era de um jeito, hoje era de outro. Aleluia. Não mude aquilo que o Senhor selou com o seu sangue precioso. Aleluias! 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 Não tente alterar uma vírgula sequer desse testamento, desse novo concerto que Deus fez com o homem. Aleluia! Aleluia! Deus não foi morto, irmãos. Ele se entregou. Jesus não morreu à toa, como alguns pensam. Não tenha dó de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Seja obediente a Ele pelo seu sacrifício. Não tente alterar um novo testamento que foi marcado e selado com seu sangue precioso. Aleluia. Oh, aleluia. É que naquele tempo, irmãos, as coisas eram assim. Hoje estamos vivendo uma época moderna. Isso que Paulo falou, não, irmãos, não precisa fazer não. Podemos fazer diferente. Nós podemos mudar. Porque naquela época era assim, era para uma pessoa assim, era para uma pessoa assada. Mas hoje é diferente. Aleluia. Irmãos, virá um dia onde todas as pessoas que querem viver um evangelho fraudulento, virá um dia onde todas as pessoas que oprimem a verdade do evangelho e colocam mentiras, e colocam dentro das suas igrejas mentiras, fraudando o Novo Testamento, o novo concerto que Deus, através do seu Filho Jesus, fez, irá se encontrar com o Criador. Eu quero ver o que essas pessoas vão falar para Ele. Eu quero ver o que essas pessoas vão falar para Ele, irmãos. Porque hoje Jesus é o nosso advogado, mas naquele dia Ele será um juiz. Eu quero ver, meu irmão, quando você olhar para Jesus, eu quero ver qual é a desculpa que você vai dar. Pastores hoje, irmãos, estão no seu quarto casamento, levantando homens e mulheres dentro da igreja, sem chamado, ungindo mulheres pastoras,
colocando o fardo pesado no ombro das mulheres. A mulher, irmãos, ela não foi feita para ser pastora. A mulher ela foi feita para auxiliar o esposo pastor, não era ser pastora. Eu quero ver, meu irmão, o dia que você se encontrar diante de Jesus, o que você vai falar para Ele? Eu quero ver qual é a sua desculpa. Eu quero ver quando Jesus mostrar o Evangelho para você. Eu quero ver você falar para Jesus que naquele tempo era assim, hoje não. Aleluia. Porque o sangue carmesim dele lacrou uma nova aliança, um novo testamento, o qual foi feito por um ser inocente, imaculado, chamado Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Hoje, irmãos, nós vemos, irmãos, as igrejas brincando de ser cristão. Jesus está às portas para vir buscar a sua igreja, e o povo brincando de ser cristão. Não brinque com Deus. Acorda, igreja. Acorda, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Um novo testamento, uma nova aliança foi firmada com a nação. Jesus morre, e que o seu sangue derramado na cruz do Calvário lava os pecados de toda a humanidade, irmãos. E Ele carregou sobre os seus ombros as nossas iniquidades. Ele carregou sobre os nossos ombros os nossos pecados. Hoje nós vemos pastor, irmão, que não quer carregar nada sobre a igreja. Ele não quer carregar peso nenhum. Ele quer ser adorado, ele quer que as pessoas o adorem, ele quer que as pessoas sejam obedientes a Ele, ele quer ter uma vida boa, ele não quer sofrer, ele não quer descer no vagão nele, ele não quer pagar o preço pelas ovelhas. Acha que ser pastor é glamour. Pastor, e agora tem o dia do pastor. Jesus não tinha nada, irmão. A Bíblia fala que Jesus não tinha, o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. Os apóstolos, irmãos, não tinham nada. Foram perseguidos. Não tinham carros de luxo, não tinham helicópteros para voar, não tinha jatos, não tinha serviçais, não viviam em hotéis famosos. Então, os apóstolos não foram vencedores. Então, Jesus também não foi vencedor, porque morreu na cruz do Calvário. E Jesus, a Bíblia fala que ele não tinha onde repousar a cabeça. Jesus tinha uma cabaninha perto da beira do rio, que ele não conseguia nem entrar, irmãos. Porque quando ele passava por ali, a multidão de gente o cercava, que ele não conseguia nem entrar ali para ter uma pousada. Ele vivia dormindo na casa dos outros. Andava 30 km por dia pregando o evangelho do pai dele, junto com os apóstolos. Não tinha carro com ar-condicionado, helicóptero, não tinha nada. Hoje tem pastor que para pegar um copo de água tem que alguém lá pegar uma água da Voz. Da Voz. Tem uma água famosa aí que eu vi no filme, da Voz. Se não for essa água da Voz, o camarada não deve. Para ir na igreja de alguém, precisa pagar um cachê. Olha, irmãos, Deus dá um dom para a pessoa e Ele não tira. Mas seria bom que Deus tirasse quando a pessoa começasse a fazer determinadas coisas erradas. Para orar, tem que mandar pix. Para orar, precisa mandar pix. Como que o cara faz uma live na casa dele, irmãos, e coloca lá o pix? O que o cara está gastando para fazer uma live? Hoje tem pregador aí fazendo pregação uma live e põe um pix lá e o povo depositando dinheiro. O povo põe dinheiro. Irmãos, lá em 2 Coríntios, irmãos, capítulo 3, do versículo 14, a palavra de Deus fala assim, ó: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar, na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Aleluia. Jesus aboliu o Velho Testamento, irmão, porque não pode a nova aliança e a velha aliança estarem vivas. Ou você vai ter uma aliança nova com Jesus, ou você vai viver uma aliança com o grande Adonai, o grande Yahvé, que fez uma aliança com o povo de Israel. Ou você vive a antiga aliança com o povo de Israel, ou você vai viver uma nova aliança com Jesus Cristo, através da pregação da fé. Aleluia! Glória a Deus! Aí Jesus, na hora que ele morre, irmãos, o testamento é finalizado. Ninguém mais pode mudar o Novo Testamento. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus era um sangue carmesim puro,
de uma pessoa inocente. Ele se entregou na cruz do Calvário por todos nós. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até mesmo hoje está por véu se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Seja liberto, irmãos, através do... O conhecimento, ele liberta, irmãos. Aleluia. Não fique pagando dízimo em igreja, irmãos. O dízimo é coisa do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Não digo para você não contribuir na igreja. Você está dentro de uma igreja, um templo grande, não tem luz, ar-condicionado, banheiro, água. Tem que contribuir. Mas não da forma que é feita aí. Exigindo você pagar dízimo. O dízimo, irmãos, é um tributo. Somente quem pode receber é a tribo de Levi. Nenhuma outra das 11 tribos de Israel poderia receber, a não ser a tribo de Levi. Está na Bíblia. Ninguém pode receber dízimo se não for da tribo de Levi. Porque o dízimo foi algo criado por Deus lá atrás para sustentar uma das tribos de Israel, a qual se dedicava integralmente para guardar e proteger a tenda da congregação do nosso Senhor Jesus. E quando o povo de Israel teve a divisão das terras de Canaã, Deus falou, a tribo de Levi não vai receber herança, porque a herança deste povo, dessa tribo, está comigo guardada. Irmãos, a palavra de Deus, ela é um conhecimento, é o alimento para a sua vida. Seja liberto, irmãos. Não viva aprisionado a ministério. Não estou falando aqui para você deixar a sua igreja, não é isso, irmão. Mas não seja obcecado por eles. Seja obcecado por Jesus. Aleluia. Seja obcecado pelo sacrifício que Jesus fez por você. Aleluia. Ele é o único que merece, irmãos. Irmãos, nós estamos finalizando. Lá em Romanos 8, versículo 1. Lá em Romanos 8, versículo 1, fala assim, ó. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Aleluia. E segundo o Espírito do homem. E você, se você que anda segundo o seu Espírito, você não tem nada para te condenar, irmãos. Porque você está em Jesus e você anda segundo o Espírito que habita em vós. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, seja liberto, irmãos. Seja liberto, porque Cristo te libertou. Nós estávamos condenados a morrer e ir para o inferno. Todas as nações que não fosse a nação de Israel. Mas Jesus, com o seu sangue carmesim, um sangue puro, Ele derramou um sangue na cruz, pagando o preço para o Pai. O preço de toda a humanidade. Hoje nós somos libertos por Cristo, irmãos. Seja liberto, irmãos. Aleluia. Seja liberto, irmãos, em nome de Jesus. Recebe a libertação de Jesus. Glória a Deus. Recebe a libertação do Espírito Santo na sua vida, meu irmão. Que todos os pecados seus sejam perdoados em nome de Jesus. Que você seja liberto em nome de Jesus. Que todos os grilhões caiam. Que as correntes caiam. Levanta e anda, homem de Deus. Aleluia. Levanta e anda, mulher de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus pagou o preço por mim e por você, meu irmão. Não seja aprisionado por ministério. Não seja aprisionado por parte de igreja. Eu vejo cristão brigando na rua, que a igreja dele é mais santa que a outra. Aí Deus olha lá de cima na terra, não vê um justo sequer. Todos nós acordamos de manhã pecador e vamos dormir pecador. Todos nós. Aquele que diz que não tem pecado já está pecando. Mas o sangue de Jesus nos liberta, irmãos. O sangue de Jesus cobriu os nossos pecados e colocou os nossos pecados no mar do esquecimento. E não existe salvação se não for a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus é Espírito, onde está o Espírito de Deus? Onde há liberdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Receba liberdade, irmãos, essa noite. Se torne um libertado. Se torne um libertado em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço para a igreja ficar em pé em nome de Jesus.
Irmãos, me perdoe pela minha voz. Estou muito mal. Estou muito mal. Hoje, Deus está me dando graça de ter que fazer o culto hoje. Irmãos, portanto agora, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Irmãos, não tente inventar um novo evangelho. Não tente achar que se você fizer uma arca da aliança na sua casa, Deus vai estar lá. Não tente formar um templo de Salomão na sua casa. Não tente achar que só porque você está no templo de Salomão, em determinado lugar você está com Deus. Não está, irmãos. Deus não se submete ao homem, irmãos. Por que Deus não permitiu que um novo templo de Salomão fosse levantado? Porque o templo de Salomão era a maior referência do velho concerto. E precisava descer para que a nova referência de um novo concerto, que era Jesus Cristo, estar ali. Jesus Cristo e o templo de Salomão não dá para coexistir juntos. E como um cristão ir no templo de Salomão que está construído hoje? Não. Irmãos, um cristão, irmãos, não adianta você ir lá no templo de Salomão achando que lá você vai se encontrar com a presença de Deus lá. Irmãos, a Bíblia é libertadora, o conhecimento é libertador. Irmãos, quando aquela nação dos filisteus pegaram a arca da aliança e levou para a nação deles, Deus não se submeteu àquela nação. Por que Deus vai se submeter à nação que não era escolhida por Ele? O brasileiro não era o povo escolhido por Deus, não era a nação escolhida por Deus. A nação escolhida por Deus era o povo de Israel. O povo de Israel, Deus colocou no coração deles para eles fazerem um templo de Salomão. Nós não somos a nação escolhida por Adonai, por Yahvé, por eu sou, para nós levantarmos um templo de Salomão aqui e acharmos que a presença de Deus vai estar dentro do templo de Salomão, porque assim nós queremos. Os filisteus pegaram a arca da aliança, levaram para lá e sofreram grandes tensões contra de Deus. A mão de Deus se estendeu sobre aquela nação, em tanto que eles devolveram a arca da aliança. Você não fique achando, irmãos, que Deus vai se submeter a você porque você quer, porque tal dia você vai falar que vai ter libertação, tal dia cura. Irmão, Deus não se submete ao homem. Nós que temos que nos submeter a Deus. Por que o cristão vai lá no templo de Salomão, lá em São Paulo? Porque ele não sabe disso, irmãos. Ele não tem conhecimento, e o conhecimento, ele liberta o homem. Mas o diabo usa a ignorância para aprisionar o homem lá. A ignorância, irmãos, é a ignorância de saber. O diabo aprisiona as pessoas na ignorância do saber. A Bíblia fala em vários lugares que Deus não dá glória dele para ninguém, mas as pessoas ficam adorando as outras pessoas. Verdade. O conhecimento te liberta, irmãos. Você, irmãos, se você obter o conhecimento de Jesus, você vai desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Se você obter conhecimento de Deus, irmãos, e fizer a vontade de Deus, irmãos, e se prostrar para adorar somente a Ele, e se você não for obediente a Jesus, a Bíblia fala, irmãos, que Ele vai ter você como filho, e o Pai vai ter você como filho, e os dois vão te honrar, e os dois vão se... E Jesus fala assim, eu vou me manifestar a você, e vou me revelar a você, se você guardar os meus estatutos, e assim você o fizer. A Bíblia não fala que você tem que subir no monte, para Deus falar com você. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala assim, entra no teu quarto, tranca a porta e fala com teu Deus em segredo, que Ele te ouvirá. Aleluia. A Bíblia é libertadora. O conhecimento de Deus é liberta, irmãos. Não seja um aprisionado. Não seja um ignorante de conhecer. Ignorante não bruto, mas ignorante de conhecimento. Porque as pessoas estão aprisionadas na falta de conhecimento. A Bíblia fala assim, o meu povo padece porque lhe faltou conhecimento. E lhe faltou conhecer. O conhecimento e saber quem é Deus. O conhecimento, irmãos, ele abre os seus horizontes. Para você saber aquilo que Deus exige de você. Mas a ignorância de saber. Tem pessoas que vão para a igreja todo dia e não tem coragem de ler a Bíblia. Tem cristãos que vai todo dia para a igreja e não lê Bíblia. Aquilo que as pessoas falam, ele ouve e sai falando, sai pregando. Ele não vai nem confirmar para ver se está certo. Por isso que eu falo para você, meu irmão. Não acredite, vai lá. Está tudo gravado aqui na live. Vai lá e observe. Se aquilo que nós estamos falando aqui não está lá na Bíblia. Irmãos, eu quero fazer um apelo para você essa noite. Você que escutou
Você que escutou essas palavras que não foram provenientes de mim, mas sim de Deus. Você que nos ouviu essa noite. Você que entendeu. Você que foi tocado de uma maneira diferente. Que deseja dar uma continuidade vivendo com Deus. Ser um adorador a Deus. Ser um servo obediente a Deus. Aleluia. Você que entendeu essa noite. Você que está afastado dos caminhos do Senhor. Por algum motivo, eu não quero nem saber qual o motivo. Deus perdoa. Deus quer voltar a fazer uma nova aliança com você essa noite. Você que entendeu isso. Aleluia. E deseja formar uma nova aliança com Jesus através do Espírito Santo. Levante a mão aí. Nós vamos orar por você aqui. Você está aqui, irmãos. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus está em todos os lugares. Levante a mão aí, diga eu quero. E nós vamos orar para você aqui, que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você que quer formar uma nova aliança com Deus essa noite, você que quer retornar a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, uma vez que você deixou de servir a Deus. Glória a Deus. Ninguém abandona a Deus, mas as pessoas se auto-abandonam, porque Deus ele é desprovido das coisas que nós temos e Ele não pode ser abandonado. Nós abandonamos a nós mesmos. Deus não pode ser abandonado, irmãos, porque Deus sem nós continua sendo Deus, e nós sem Deus não somos nada. Nos dias atuais, irmãos, pessoas morrendo, sendo mortas, latrocínio, inveja, porfia, concupiscência, prostituição. Hoje nós precisamos muito mais estar próximos de Cristo através do Espírito Santo do que antigamente. Aceite, porque Deus, irmãos, Ele bate na porta do coração, mas você precisa abrir. Você precisa dar um passo para Ele. Ele não é que nem o diabo que sai metendo o pé na porta da pessoa sem nada e entra e faz o que quer. Deus não, Deus ele entra só com a sua permissão. Mas se você hoje não quer se render ao Espírito Santo de Deus, irmão, eu peço a Deus para que Ele venha lhe dar novas oportunidades. Não vou estender muito mais o tempo da gente aqui, irmão, já é 7h12. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha, meu irmão, essa semana, uma semana abençoada, cheia de bênçãos do Senhor. Tá bom? E que os enfermos aí coloquem as mãos nas enfermidades, em nome de Jesus. A Bíblia fala assim, ó. Se tem entre vós doentes, chamem os presbíteros da igreja, que com óleo santo, com óleo de azeite ungirão e sararão das suas enfermidades. Aleluia. Aleluia. Quero orar por você essa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, não peço por mim, Pai, mas peço por todos eles que estão lá do outro lado, que estão te ouvindo esta noite, Pai. Ó Senhor, cura eles, ó Pai amado, dessas enfermidades. Cura, Senhor, o câncer. Cura as doenças de pele. Cura, Senhor, as doenças dos ossos. Cura, Senhor, as doenças do sangue. As doenças dos nervos, ó Pai amado. Cura, Pai amado, todo tipo de enfermidade da alma. Cura, Senhor, todo tipo de cegueira. Aleluia. Aqueles que estão cegos, que voltem a enxergar. Aqueles paralíticos que andam a andar, que voltem a andar. Oh, aleluia. Seja curado, meu irmão, minha irmã. Sejam curados em nome de Jesus. Recebe a cura de Deus aí. Quem está com enfermidades da alma, com a depressão, que saia em nome de Jesus. Que essa depressão saia e não volte nunca mais em nome de Jesus. Recebe a cura de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida, meu irmão e minha irmã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai a enfermidade, parte em retirada e nunca mais volte. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Que você tenha uma excelente semana. Que nada me venha te atrapalhar essa semana. Que você não seja roubado. Que você não bata seu veículo. Você caminhoneiro, que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ser próspero aí na sua chácara. Que a sua terra seja a terra de Canaã, que mana leite e mel. Que os seus animais venham a parir sem perder nenhum. Eu abençoo a sua terra, abençoo a sua vida, os seus filhos, os seus ministérios, em nome de Jesus. Aleluia. Deus é bom, irmão, eu sou salvo. Aleluia. Não precisa de nada, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, eu sou salvo. Aleluia. E você também é um salvo no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Dá a bênção apostólica a todos. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo, esteja não somente hoje com todos nós aqui, com vocês aí, mas para todos sempre, irmãos. E todos dizem
Amém. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.